Bem, muito bem, irmãos. Vamos hoje falar de um assunto bem interessante que, às vezes, em algumas igrejas é muito confundido isso, né? As pessoas, às vezes, fazem achando que é algo bom, correto. Em algumas igrejas, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Não em todas, e vou até dizer assim, não em muitas, né? Só em algumas. Para a gente não dizer aí que o pastor está falando mal das igrejas. Não estou fazendo isso, certo? Simplesmente alertando a igreja para um comportamento que a Bíblia proíbe e que nós, como crentes, não podemos fazer isso, certo? Nem dentro da igreja, que é o muito pior, né? E nem fora, certo? Então nós vamos aprender hoje sobre aquelas coisas ocultas que Deus proíbe dos seus filhos praticarem, certo? Vamos para Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Deuteronômio 18, verso 9 em diante. Deuteronômio 18, do 9 em diante. Aqui Deus, né, dando um recado ao seu povo, podemos dizer assim, por meio de Moisés, né? E ele vai falar o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então aí aqui nós já vemos um grande alerta de Deus para o seu povo. Você vai entrar na terra que o Senhor vai dar para vocês. Então você não vai aprender a praticar, né, ou seja, fazer as abominações que aqueles povos fazem. Não é porque você vai entrar naquela terra que você tem que fazer o que a terra lá está fazendo. A terra que eu estou dizendo não é a matéria, né? Mas as pessoas que vivem naquela terra. Então é como se, vamos tentar trazer para a igreja hoje, né? Como é que a gente poderia aplicar esse versículo para a igreja hoje? Fazer uma aplicação. O Senhor nos dá a oportunidade de ouvir o Evangelho, nós entregamos nossa vida a Cristo e agora o Senhor nos dá uma nova terra. Sim ou não? Que é a terra celestial, que é os céus, a Nova Jerusalém, certo? Então Ele nos dá uma nova terra, só que nós não fomos para lá ainda. Deus diz como se fosse assim: você já tem essa morada na nova terra, mas vocês vão ficar num estágio aqui nessa terra por enquanto, até o dia de ir para lá. Certo? Então agora somos povo de Deus, porque cremos no Senhor Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Né? Todo ser humano que crê em Jesus é filho de Deus. Então, estamos nessa terra que o Senhor nos colocou aqui, no mundo. Certo? E aí podemos aplicar esse alerta para nós hoje. Como povo de Deus, não podemos praticar as abominações do povo do mundo. Certo? Daqueles povos que estão na terra. Então, a igreja de Deus não pode fazer as abominações, praticar as abominações que as pessoas do mundo praticam. E aí ele vai começar a listar aqui algumas delas, né? E aqui para a igreja hoje nós podemos ampliar mais do que essas que o Senhor vai dizer aqui, certo? Aplicando para a igreja hoje. Tantas outras coisas que o mundo faz, nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos praticar essas abominações que o mundo faz, certo? Então ele vai começar a listar, versículo 10: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então todas essas pessoas, né, essas práticas, podemos dizer assim, não pode fazer parte do povo de Deus. Isso Deus falando lá para o povo judeu, para Israel, né? Vocês não vão fazer conforme essas abominações, porque todas essas práticas são abomináveis diante de Deus. Sim ou não? Eu entendi que sim, né? Porque ele diz, não fazer conforme as abominações daqueles povos.
não aprenderás a fazer isso. Você não vai fazer essas abominações. Quais abominações? Fazer o filho ou a filha passar pelo fogo, praticar essa adivinhação, prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então essas coisas aqui são abominações. Essas práticas são abomináveis diante de Deus. Quem é que está dizendo isso? É o pastor Rogério, certo? Não, é Deus que está dizendo, está na Bíblia. Certo? Então é isso que as pessoas têm de entender, e muito mais nós, que somos estudantes da Bíblia. Nós não podemos ficar em dúvida. Rapaz, mas será que um crente não pode ir num necromante para tentar descobrir algo sobre o futuro, né? Pode ou não? Não. Se isso aqui nem o povo judeu podia fazer isso, imagina a igreja hoje, né? Nós não podemos fazer isso. Aí há quem diga assim, não, irmão, mas isso aqui era lá para o Antigo Testamento, era para o povo judeu lá. Para a igreja hoje isso aqui não serve não. O crente pode fazer essas coisas. Pode? Lógico que não, irmãos. É claro que não pode. Né? Não pode, porque nós somos filhos de Deus. Se Deus, que tratava o povo judeu com esse cuidado, para eles não praticarem essas abominações, imagina a igreja hoje, que são pessoas que foram adotadas por Deus, podemos dizer assim. Né? Agora somos filhos de Deus, como é que Deus vai permitir, no sentido de querer, né, que nós façamos essas abominações? De forma alguma Ele vai querer isso, certo? Ele pode até permitir, por nossa rebeldia, mas não que seja a vontade dele, né? Uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a permissão, né? Versículo 12 diz, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então Deus já estava, vamos dizer assim, desabitando aquela terra, como se fosse expulsando, desapropriando aquela terra, justamente por isso. E olha que aquela terra que o Senhor ia mandar o povo dele para lá, não era nem o povo escolhido de Deus, mas por aquele povo praticar essas abominações, ele está dizendo, é por essa causa que o Senhor os lança de diante de ti. É como se o Senhor tivesse dizendo, eu vou desapropriar essa terra para o povo judeu vir morar aqui, porque o povo que está habitando nessa terra pratica essas abominações, e eu não quero que o povo faça isso. Então vou desapropriar a terra, né? Essa terra vai ser do meu povo. Aí o Senhor faz um alerta, quando entrares nessa terra, não faça conforme as abominações. Porque esse povo está saindo de lá, eu estou dando essa terra para vocês, povo judeu, né? Deus falando para o povo judeu. Porque esse povo lá pratica essas abominações. E eu não quero que vocês façam a mesma coisa. Certo? Deu para entender, irmão? Sim ou não? Tem dúvida? Muito bem. Então, versículo 13, perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, Deus não quer que o seu povo, né, lá falando para o povo judeu, não queria que o povo judeu desse ouvido, né, aos prognosticadores e os adivinhadores. Então, eu aplico isso para nós hoje. Certo? Aplico para nós. A igreja de Deus não deve ouvir prognosticadores e adivinhadores. Certo? Não deve. Essas coisas místicas que tem por aí, as adivinhações, né? Tem alguém batendo ali fora, né? Hã? Então, assim, Deus não quer que a igreja dele pratique essas abominações, certo? Fique consultando esses adivinhadores. E aí eu falei no início, né, que algumas igrejas praticam essas coisas. Não todas, nem muitas igrejas, mas algumas igrejas fazem isso. Olha, Deus está me mostrando aqui que isso vai acontecer, né? Está escrito na Bíblia? Se não tiver escrito na Bíblia, irmão, é adivinhação. É isso que eu entendo, né? Se eu estiver errado,
né? Eu vou prestar conta com Deus aí, mas o que eu entendo é isso. Se um ser está dentro da igreja dizendo, Deus falou comigo que vai acontecer isso em 2030. Aí nós chegamos em 2030 e isso não acontece. Isso foi o quê? Uma adivinhação, né? Mas ele não adivinhou, irmão, mas ele tentou, né? Então ele fez algo que era abominável diante de Deus. Deus não quer que a gente fique tentando adivinhar o futuro, não, irmãos. Deus não nos chamou para o evangelho para isso, para a gente ficar dando uma de bichão, né? Achando que sabe muita coisa, que sabe até aquilo que Deus não deixou escrito. Deus não quer isso do seu povo, não. Deus quer que o seu povo ouça a sua palavra, estude a sua palavra. Lembra do que nós falamos ontem no culto de oração? Tem que ouvir a palavra, estudar a palavra, aprender a palavra, aplicar a palavra na nossa vida, para a gente poder comunicar a outras pessoas. É isso que Deus quer de nós. Não é para a gente ficar adivinhando, rapaz, eu acho que isso vai acontecer no próximo ano. Mas onde é que está escrito? Se não está em canto nenhum, você está fazendo a coisa que é abominável diante de Deus. Por quê? Porque às vezes você está usando até um púlpito de uma igreja para falar algo que Deus não disse. E é um falso profeta. Porque um profeta não é aquele que fica adivinhando as coisas, não. É aquele que fala o que está escrito na Bíblia. O profeta de Deus. É aquele que fala o que está escrito aqui. Por que nós sabemos que um dia os crentes vão sumir da terra? Eu posso dizer, irmãos, Deus falou comigo que um dia os crentes vão desaparecer da face da terra. Isso é uma profecia falsa ou verdadeira? Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Não estou inventando, não. Está escrito na Bíblia. O que é o inventar? Aí é onde o Satanás usa as pessoas para enganar os povos. Aí eu dizia assim, eu leio o texto do arrebatamento, né? Tá vendo? Os crentes vão sumir um dia da terra. Tá certo até aí? Sim ou não? Tá. Mas aí eu digo assim, no dia 31 de dezembro de 2023, os crentes vão sumir da terra. E aí? A profecia é verdadeira ou falsa? É falsa, porque Deus não disse o dia. Então, cuidado, que às vezes Satanás usa essas abominações dessa forma hoje, viu? Disfarçadas, ó, com meias verdades, podemos dizer assim, né? Tem um pouco de verdade, porque tem uma parte que está na Bíblia, está escrito lá, mas aí ele coloca outras coisas que não estão. Ah, pai, falou em Deus, né? Falou em Deus, tá bom. Não é assim que tem muita gente que crê? Ah, pai, não, é bom porque tudo fala em Deus, né? O Deus é um só. Cuidado, cuidado com essa ideia que o Deus é um só, que falou em Deus, tá bom. Não estou criticando nenhuma religião. Eu estou só alertando aos irmãos que fiquem atentos com essa declaração. Falou em Deus, tá bom. Né? O Deus é um só. Cuidado, porque Satanás usa a Bíblia também para enganar as pessoas. Lembra que quando ele tentou Jesus, ele usou a Bíblia? Está escrito, né? Aos seus anjos dará hora a teu respeito para que te guarde. Então, atira-te daqui abaixo, né? Aí ele diz, porque está escrito. Ele usou a Bíblia para tentar o próprio Cristo. Por que você acha que ele não iria usar a Bíblia para nos tentar hoje? Para tentar o ser humano hoje, para desviar da verdade bíblica. Você acha que ele não faz isso hoje, não? Faz, e faz com essas coisas espantosas, né? Ah, fulano de tal tem um crente doente, né? Rapaz, vamos orar, né? Vamos orar para Deus curar. Vamos sim, irmãos. Vamos orar para Deus curar. Com certeza. Né? Todos os irmãos que pedem oração para a gente orar por alguma enfermidade, né? Ou sua ou de algum familiar, nós oramos. Para que Deus possa restaurar a saúde segundo a vontade dEle. Não é segundo a nossa vontade. Nós não cremos que nós temos que orar a Deus para curar uma enfermidade assim. Senhor, eu ordeno que essa enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Nós não cremos nisso. Porque não é assim que Deus ensina a orar. Deus ensina a nós nos prostrarmos, suplicarmos e clamarmos a Ele por misericórdia e que a vontade dEle seja feita em nós e não a nossa. Deus pode curar? Pode.
Deus vai sempre curar as enfermidades? Não necessariamente. Ele não é obrigado a curar todas as enfermidades que nós pedimos para ser curado. O apóstolo Paulo, um homem muito dedicado a Deus, orou a ele e ele disse: a minha graça te basta. Paulo foi curado daquela enfermidade? Não. Simplesmente Deus não quis curar. Ah, então Deus é ruim? Não. É porque Deus sabia que aquele espinho na carne ia fazer com que Paulo fosse um homem quebrantado, né? Fosse um homem dedicado ao Senhor. Então Deus sabe agir, irmãos. Deus sabe agir. Tem até a história, né, bem interessante de um soldado que ele tinha uma doença muito grave e os médicos já tinham desenganado ele, né? E aí ele não tinha medo da morte. Ele era um guerreiro destemido, enfrentava os inimigos, estava nas frentes das batalhas e era um grande guerreiro, porque ele a qualquer momento poderia morrer, estava desenganado, então ele enfrentava as batalhas da vida. E aí o superior dele, vendo a dedicação, né, dele, resolveu buscar tratamento para ele. E aí conseguiu um tratamento e esse soldado ficou curado. Mas aquele soldado que era tão valente, ele agora se acovardou. Ele recuava. Ele não ficava mais na frente das batalhas. Porque ele agora tinha medo de perder a vida. Então aquele homem que era um grande soldado, valente, agora ele ficou fraco, covarde. Porque ele recebeu algo que ele tanto queria, mas que não tinha alcançado ainda. Mas no dia que recebeu, ele se acovardou. Ele deixou de fazer o que tinha que fazer. E às vezes, irmãos, Deus faz isso conosco também. Tem alguns espinhos na carne que ele não tira. Porque ele sabe, se tirar, a gente vai se acovardar. A gente vai voltar para as velhas práticas. Então ele deixa aqueles espinhos na carne para a gente ficar sempre refletindo e sempre se aproximando de Deus. Certo? Então muito cuidado com essas coisas miraculosas que acontecem por aí, pelo mundo afora, até dentro das próprias igrejas. Muito cuidado com isso, né? Nem toda igreja, irmãos, vou falar algo muito pesado, certo? Mas é para que os irmãos entendam como é sério, como Deus enxerga de maneira séria a palavra dele. Nem toda igreja é de Deus, viu? Nem toda igreja é de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que não são da igreja bíblica não são de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nem toda igreja é de Deus. Entenderam o que eu disse? Não. Entenderam não, viu? Eu ainda vou falar mais. Eu estou dizendo que nem toda igreja é de Deus, porque nem toda igreja é Deus que manda. Entenderam agora? Já ficou melhor, né? Nem toda igreja é de Deus, porque nem toda igreja, as pessoas, os líderes das igrejas, deixam Deus mandar. Então não é dele. É de quem? Dos homens. É dos homens. Eles querem, a igreja é dele, o povo é dele, a lã das ovelhas é dele, né? A lã das ovelhas, o dinheiro das ovelhas é dele, ele quer tudo para ele, entendeu? Então por isso que eu estou dizendo, nem toda igreja é de Deus, porque está lá falando de Deus, que Deus é bom, que Deus é amor, não sei o quê, me dá dinheiro, né? Ah, que Deus é amor, Deus é maravilhoso, Ele salva, vamos fazer uma oração da cura. E por aí vai. Usa o nome de Deus, mas a igreja na verdade não é dele, não é de Deus. Porque não é Deus que manda. Ou seja, o princípio da palavra de Deus não é aplicado lá. Aqui eu não estou criticando a igreja. As pessoas pensam que a gente está falando mal dos outros. Não é. Aqui não é um crente falando mal de outros crentes, não. Aqui é um crente relatando fatos. Ou vocês nunca ouviram falar alguma igreja que faz isso? Oh, Deus é amor, Deus... Não estou falando da igreja Deus é amor, não. Viu? Deus é maravilhoso e tal, Ele salva, Ele perdoa. Quem tem a nota de 100, faz uma fila aqui, né? Quem tem a nota de 50, faz uma fila aqui. Quem tem a nota de 20, a de 10, a de 5, a de 2. Quem tem a moedinha, vai aqui. Quem não tem nada, passa o cartão de crédito, o Pix, o relógio. Vocês nunca viram isso? Vocês acham que a igreja dessa é de Deus? E não estou dizendo que as pessoas que estão lá são todas perdidas também não, viu? Não estou dizendo isso. Porque quem conhece o coração de cada um é Deus. Estou dizendo que tem falsos profetas ensinando esse tipo de coisa como se fosse de Deus. E Deus não ensina isso.
Certo? Deus ensina que as pessoas têm que ouvir a sua palavra, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo para ter a morada no céu. E não ficar com essa mensagem só para si. Ele tem que compartilhar com outras pessoas. É isso que Deus ensina na sua palavra. E essas são as igrejas de Deus, onde Deus manda. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo o que Deus realmente manda fazer. Deus não manda os pastores constranger as ovelhas para tomar dinheiro delas, não. Deus não manda os pastores serem curadores. Vocês veem alguma coisa na Bíblia falando disso? Deus dizendo, os pastores vão receber um poder para curar toda sorte de enfermidade. Onde é que está escrito isso aí? No menos parecido com esse significado. Vocês já viram em algum canto? Se viram, me mostra. Porque eu não vi. Agora ele diz assim, ide pregai o evangelho. Misericórdia quero e não holocaustos. Porque Deus se compraz, Ele tem mais prazer na misericórdia, no amor, no perdão, na vida com Deus, um bom testemunho, na pregação do evangelho. Isso Ele tem prazer, né? Tem alegria nisso. Mas não ficar querendo tomar as coisas dos outros. Cuidado com esses falsos profetas. Certo? E eu abri o leque para essa ideia dos falsos profetas para que os irmãos possam entender, né? E ter muito cuidado com o ecumenismo, certo? Que é a mistura de todas as religiões. Muito cuidado, porque tem religiões aí que infelizmente não estão ensinando o que Deus quer que o povo aprenda. E não estou dizendo que só a igreja bíblica está correta. Também não estou dizendo isso. Eu estou dando uma visão bíblica aos irmãos do tipo de igreja que Deus quer. E nos avaliarmos. Né? Nos avaliarmos se nós estamos fazendo conforme Deus quer. É essa a ideia que eu quero trazer para a igreja. Não é a ideia da gente ficar olhando para as outras igrejas e criticando e apontando o dedo. Ah, aquela igreja ali faz do jeito que o pastor estava dizendo, ó, só fala em dinheiro. Aquela outra ali, ó, só fala em cura. Aquela outra ali, ó, só... Não apontem para os outros. Apontem para si e avaliem a sua própria vida. É isso que Deus quer que a gente faça. Não é ficar procurando erro nos outros. Eu relatei fatos que nós vemos, mas eu não citei nome de nenhuma igreja, porque eu não quero induzir os irmãos a ficar olhando as igrejas e procurando defeito nelas. Eu quero confrontar os irmãos, encorajar a olhar para si, encontrar o seu próprio defeito e corrigir. É isso que Deus quer que a gente faça. E é isso que eu estou querendo fazer com os irmãos. Abrir os olhos para que a gente enxergue o nosso problema e corrigir a nossa vida. E se nós estamos errados em algum ponto, vamos corrigir. Não é ficar... mas a igreja fulano tal faz. Muito cuidado. Porque quem fica fazendo isso está querendo encobrir o seu próprio erro. Vocês já confrontaram alguém por algum tipo de pecado e a pessoa usa como desculpa que outro também faz? Já ou não? Tiveram essa experiência? Rapaz, não faça isso não, porque Deus não quer que você faça isso e tal. Não, mas fulano tal também faz, ó. Ou seja, ele não está arrependido, não reconheceu o seu erro e não quer se corrigir. Está dando uma desculpa que faz, mas o outro também faz. É como se fizesse porque o outro faz também. Mas Deus não manda a gente imitar as coisas erradas, não, né? A gente tem que pegar os bons exemplos da Bíblia e imitar o que é bom e não o que é mal, certo? Então, só para ficar bem claro, e vou repetir, né? Não olhe para as igrejas dos outros e procure defeito nos outros, não. Olhe para a nossa própria igreja, para a nossa própria vida e vamos corrigir os nossos erros, para que nós possamos fazer o que agrada a Deus. Certo? Então, vamos entender um pouco sobre esses fatos aqui que ele diz, né? Essas abominações que ele vem listando aqui. Deus alertou o seu povo, Israel, contra envolver-se com o mundo oculto, esse ocultismo todo, né? Todas as atividades listadas no versículo, nesses dois versículos, né, 10 e 11, estão ligadas a demonismo e, portanto, devem ser evitadas. Todas essas abominações devem ser evitadas, porque o demônio está pelo meio delas. Entenderam o que ele quis dizer? O demônio está no meio.
O alerta se aplica tanto aos cristãos de hoje quanto os do Antigo Testamento. Adivinhação é ler a sorte. Isto inclui o uso de bolas de cristal, clarividência, leitura de mãos, frenologia, leitura de folhas de chá e qualquer outro artifício parecido para adivinhar o futuro. Então isso é a adivinhação, certo? Tentar adivinhar o futuro usando qualquer coisa. Então, o que o autor aqui diz, né, o William MacDonald, ele diz o quê? Que isso é demonismo. Está relacionado ao demônio. O demônio está no meio dessas coisas. Ou seja, isso não é de Deus. Ficar tentando adivinhar o futuro. E o crente não deve se envolver com essas coisas. O que é um prognosticador, né? É um astrólogo, alguém que usa a posição das estrelas e dos planetas para projetar sua influência sobre questões humanas. O horóscopo diário no jornal está ligado à astrologia, bem como o uso de signos do zodíaco. Quem nunca ouviu, né? Qual o seu signo? Aí vai lá, o signo de hoje, a cor, amarelo, né? Hoje você vai ter um dia não sei o que, bababá, né? Um dia de luz, pessoas abençoadas lá, iluminadas, vão falar com você, não sei o que. Não tem esse negócio, né? Signo do zodíaco, né? Astrologia lá. Isso é demonismo. Às vezes a gente fica meio em choque, né? Rapaz, tanto que eu acreditava nisso, né? E é coisa do diabo. Irmãos. É sim. Certo? Deus não quer esse tipo de coisa para o seu povo. Certo? Nós fazíamos isso na cegueira. Eu ainda lembro qual é meu signo. Ó. Que eu ouvi achar interessante aquele negócio. Eles usam as palavras bonitas, né? Não? Hoje você vai ter um dia iluminado, né? E tal, a sua cor é não sei o quê. Rapaz, eu achava legal, eu ficava, rapaz, é mesmo, é? Aí a gente fica naquela expectativa de que aquilo que eles dizem de bom vai acontecer naquele dia, né? É um prognosticador, certo? São coisas que Deus não permitiu ao seu povo fazer. São abominações. Então nós fazíamos, né? Não sei se todos, mas alguns de nós, eu mesmo ficava atento quando eu ouvia, achava interessante. Mas hoje eu entendo pela Bíblia que isso é abominável diante de Deus, é abominação, nós lemos aqui, ó. Deus não quer isso para o seu povo, nem para a sua igreja. Um agoreiro, o que é um agoreiro, né? Agoreiro é alguém que influencia outros através de feitiços e encantos, né? Fica em feitiços e encantos influenciando outras pessoas, é um agoreiro. Um feiticeiro é uma pessoa que exerce poderes sobrenaturais através do contato com demônios. Estes contatos são essencialmente maus e nocivos, ou seja, eles fazem mal às pessoas. Isso é um feiticeiro. Ele tem o contato com demônios e aí acaba exercendo o poder sobrenatural. E eu quero ler 2 versículos com os irmãos, para que vocês entendam. Porque às vezes a gente pensa assim, não, esse negócio não existe não, né? Aí tem aqueles super crentes, né? Não, esse negócio não existe não, irmão. O negócio do diabo, ele está amarrado. Não é assim? Vamos ver o quanto ele está amarrado. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas está amarradinho, tá? Cuidado, irmãos. Não brinque com o inimigo. Tá? Não brinque, porque ele é poderoso. Ele se transforma em anjo de luz, se ele quiser. E por que Satanás se transforma em anjo de luz? Para enganar as pessoas. Fazer isso aqui, ó. Porque aí a pessoa procura lá um feiticeiro, aí o feiticeiro tem contato com o demônio, age na vida de uma pessoa, aquilo acontece. Eita, rapaz, esse negócio aí é bom, né? Tem poder, ó. Sim, rapaz, Satanás tem poder. Ele se transforma em anjo de luz. Então não brinque com o diabo. Porque nós, humanamente falando, nós não temos poder para vencer ele, viu? Não temos. Qual o poder que nós temos? Será que a gente pode transformar esse vidro de álcool aqui numa lata de Coca-Cola? Vai, agora. Não mudou, não.
Nós não temos, irmão. E Satanás, ele pode se transformar num anjo de luz. Você sabe o que é isso? Que poder é esse? A pessoa se transformar em outro ser? A gente não faz nem ideia do que é isso. A gente nunca viu, né? Um ser se transformando em outro. Só aquelas histórias de trancoso que a gente ouviu quando era criança, né? Fulano tal ia à meia-noite no curral se transformar num lobisomem. Não tinha isso, né? Vocês já ouviram essa, não? Eu ouvi isso aí quando era criança. Nas histórias a gente ficava todo arrupiado com medo, né? Com medo de andar à meia-noite perto dos curral para não ver um lobisomem, né? Mas eu nunca vi, até hoje não. Né? Graças a Deus. Então, assim, o diabo ele tem poder. Nós sozinhos não conseguimos vencê-lo, mas Deus pode. Então nós temos que nos apegar a Deus para Ele vencer o inimigo por nós. E aí nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo, Cordeiro de Deus, que é Cristo, que é o Senhor Jesus. Ele pode nos proteger, Ele pode nos dar a vitória, Ele, não nós. Esse negócio de dizer, está amarrado, Satanás agora, sai daqui, eu ordeno. Nós não temos esse poder, né? Mas Deus tem. Nós podemos orar lá no nosso quarto, fechada a porta, e Deus pode nos livrar dos poderes do maligno, conforme a misericórdia dele, certo? Então não se admire, porque Satanás ele pode transformar em anjo de luz. Irmão, mas Satanás, os demônios, pode fazer esses milagres aí que o feiticeiro está dizendo aí, né? Que é uma pessoa que exerce poderes sobrenaturais. Satanás pode fazer isso mesmo, os demônios podem. Oséias, capítulo 4, verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se, né, espiritualmente, que buscaram outro Deus, com D minúsculo, que não é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, abandonaram o seu Deus com D maiúsculo, que é o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então está dizendo o quê? O povo procura os ídolos, que não são Deus, o Deus verdadeiro, né? Procura os ídolos e os ídolos respondem. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a vara dá a resposta. Então, os ídolos, eles podem fazer isso, porque você está crendo, colocando a sua fé, a sua confiança em um ser que, na verdade, não é Deus. E o diabo, ele pode agir por meio desses ídolos e fazer alguma coisa extraordinária. E você pensar que vem de Deus. Mas se você não está pedindo a Deus, será que eu posso desenhar um quadro lá em casa de um antepassado meu? Né? Não vou colocar as imagens de escritura, porque senão vão dizer que eu estou falando mal da igreja católica. E não é esse o objetivo. Certo? Vamos dizer que eu desenho, pego um retrato, né? Um retrato de um familiar meu bem antigo lá, aí boto na parede. E, rapaz, aqui, fulano de tal, foi uma pessoa tão boa. Ele está lá nos braços de Deus. Eu vou pedir a ele, para que ele possa falar com Deus por mim, e assim Deus atender a minha oração. Certo? Aí eu vou lá e peço, não vou nem citar nome, né? Fulano de tal, tal, pede lá a Deus por mim, não sei o que, tal. Mas espera aí. Deus disse que para eu pedir alguma coisa a Ele, eu tinha que falar com aquela pessoa? Então, não estou pedindo a Deus. Entenderam a ideia? Não estou falando de imagem de escultura nem de igreja católica. Que as pessoas, se eu falar aqui das imagens de escultura, o irmão está falando mal da igreja católica. Não estou. Eu, crente, posso botar um quadro lá, aí eu vou pedir a Deus, mas eu vou pedir o quadro, para que esse quadro do meu antepassado lá, peça a Deus por mim. O que eu estou pedindo lá, pode acontecer, sim ou não? Pode, irmão, nós lemos aqui, o meu povo. Então, um crente, se um crente fizer isso, irmão, pode acontecer, viu? Meu povo... Aqui não está direcionado para os crentes, né? Está falando lá da época dos judeus e tal, né?
Mas estou aplicando hoje. Hoje nós somos povo de Deus hoje? Estou aplicando. Então, se um crente consultar o seu pedaço de madeira, que é o quadro que eu mandei fazer lá, a sua vara pode me dar a resposta. Eu posso até alcançar aquele pedido. Posso não? Pode. Mas foi Deus que me deu? Não foi. Entenderam? Por que não foi Deus, irmão? Porque não foi esse o caminho que Deus me ensinou para chegar até Ele. Se eu não estou seguindo o caminho que Deus me ensinou para chegar até Ele, até Deus, como é que Ele vai me responder? Entenderam? Então não é Ele que vai dar a resposta. É o pedaço de madeira lá, a vara. É o ídolo. Satanás pode agir, ele não está seguindo o caminho de Deus. Ele está adorando ou venerando aquele quadro do familiar dele. Então eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Enganá-lo para que ele ache que esse caminho é o correto para eu buscar as bênçãos de Deus. Entenderam o que é que Satanás faz? Ele é um espírito de prostituição, irmãos. Ele é um espírito enganador. Então ele engana as pessoas. Como é então que eu vou fazer, irmãos, para que eu chegue até Deus da maneira que Ele quer? Digam aí o versículo. João 14 e 6, ó. Onde Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Artigo definido, o. Tem quantos caminhos até Deus? Só um, que é Jesus, ó. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o único caminho. E ele diz, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir até Deus, mas vai pelo quadro do seu antepassado, porque era um homem tão bom, uma mulher tão boa, você vai chegar até Deus? Sim ou não? Não! Por que não? Porque ele está dizendo, ó, ninguém. E ninguém é quem? Ninguém. Tem exceção não, irmãos. Não tem exceção. Não, mas é porque fulano de tal, lá era gente muito boa, não importa. Pode ter feito até milagre na terra. Viu? Pode ter sido até Pedro. Pedro lá não curou um enfermo que estava lá, não era? Na porta do templo. Paulo não ressuscitou um morto, não foi Paulo? Sim ou não? Então ele fez um milagre. Se eu botar a foto do apóstolo Paulo lá em casa, foto do apóstolo Paulo, ô apóstolo Paulo, rapaz, peça a Deus lá por mim e tal, porque eu estou com essa enfermidade, para Deus curar. Posso receber a cura da enfermidade? Posso, mas não veio de Deus. Entendeu como é séria a coisa? Mas irmão, o apóstolo Paulo era um homem de Deus. Sim, meu amigo, mas Deus não disse que você vai até ele por Paulo. Deus disse que você vai até ele por Jesus. É simples assim. Então a pessoa tem que entender e tem que aceitar essa verdade. Eu vou seguir o que Deus diz na sua palavra, ou eu vou aceitar o que alguém falou por aí. Eu tenho que decidir na minha vida o que é que eu quero. Tudo é questão de decisão, né? Eu estou mostrando qual o caminho que Deus diz para a gente seguir. É esse aqui. Não é o que o povo ensinou por aí, de qualquer jeito, sem base bíblica. Você procura uma base bíblica para entender que eu posso ir até Deus por meio do meu parente querido lá. Eu posso ir até Deus pelo apóstolo Paulo. Eu não encontro. Eu não encontro na Bíblia isso. Eu tenho que Jesus é o caminho. E diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí eu encontro. Então, temos que ter cuidado nessa questão, né? E, porque eu pedi uma coisa a um ídolo e recebi essa bênção, então veio de Deus. Cuidado. Viu? Porque não veio dele, não. Eu estou dizendo com toda a convicção, porque é o que eu entendo das Escrituras. Se você não pediu a Jesus, meu amigo, não vai vir. De Deus, não. Pode vir de outro canto, né? E esse outro canto é das trevas. Certo? Porque é o que nós vimos aqui. A vara da resposta, porque o espírito de prostituição os enganou.
Então, é enganação, certo? Lá no nosso texto base, Deuteronômio, capítulo 18, verso 11. Bora lá. Feiticeiro nós já vimos. Agora, o encantador. O que é um encantador? Já é no versículo 11. É quem lança maldições ou pragas sobre outros e que tem poder demoníaco para fazê-lo acontecer. Esse é um encantador, né? Ele lança praga nos outros e essa praga pega. Eita, irmão, e agora, né? E nós, crentes, como é que fica nessa história? Porque se um encantador lançar uma praga em nós, vai pegar? Pega não, irmãos. Certo? O tiro vai sair pela culatra, ou seja, vai voltar para eles mesmos, porque nós temos o sangue de Cristo nos protegendo, nos guardando. Lembra que eu falei que nós não temos poder para vencer o inimigo, humanamente falando, mas Deus nos protege, né? Ele nos mantém até o dia de nos encontrarmos com Ele. Ele nos protege dessas maldições, desses encantamentos, dessas pragas. Não pega em nós, certo? Não fique com medo pensando, rapaz, teve um dia, rapaz, que eu falei com um feiticeiro lá, com um encantador, né? E ele ficou com raiva de mim, rapaz. Será que ele vai jogar uma praga em mim? Depois que eu conversei com ele, eu adoeci, rapaz. Isso foi uma praga dele. Foi não, irmãos. Não foi. Viu? Pode ficar tranquilo, sossegado. Adoeceu porque você tinha de adoecer mesmo. Mas não foi a praga que ele jogou em você, não. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, essa praga não pega. Não pega. Não é porque nós somos, né, super crentes, não. É porque Deus protege os seus filhos. Você acha que você ia deixar um inimigo do seu filho bater nele? Se você pudesse proteger ele, ia? Você ia deixar? Sim ou não? Não. E você acha que Deus vai deixar o inimigo bater em nós, que somos filhos dele? Não. Entendeu? Então ele não vai deixar, certo? Ele vai nos proteger. Necromante é alguém que afirma invocar os espíritos dos mortos para revelar o futuro ou influenciar eventos. Esses são os necromantes, certo? Então não tente procurar alguém, fazer assim, não, eu vou procurar aqui fulano que ele vai lá fazer aqueles baracubaco dele lá e vai mudar a decisão de fulano ou de cicrano. Cuidado, né? Busque a Deus e deixe Deus trabalhar na vida das pessoas, principalmente na nossa, né? Quando nós queremos mudar alguém, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Eu faço essa pergunta meio encabulada, né? A gente quer mudar alguém, a gente faz o quê? Bom remédio, né? Orar, certo? Esse é um bom remédio, é o principal, né? Orar. Orar para mudar quem? A própria pessoa que quer que o outro mude, certo? Porque às vezes nós dizemos, ó Senhor, muda a minha esposa, né? Ou a minha esposa ora, muda o meu marido, né? Eu vou botar ela para mim, que eu tenho mais que mudar do que ela. A minha esposa vai e ora, ó Senhor, muda meu marido, porque meu marido não sei o que, é isso, né? É bruto, é ignorante, né? É isso, aquilo, outro e tal. Essa é a oração correta para que eu mude? Há muitos pensam que é, né? Muitos pensam que é. Vão certos até um determinado ponto. Que tem que orar, beleza. Mas orar para mudar a própria pessoa que está orando. Quando nós queremos mudar o outro, irmão, a primeira pessoa que vai ser mudar somos nós. Porque às vezes o outro não muda porque eu não mudo. Entendeu? O outro não melhora porque eu não melhorei. Então não é só pensar em acusar o outro. Não, porque o outro tem que mudar, porque o outro tem que fazer isso, que eu não aguento mais o que essa pessoa faz. Ele tem que mudar. Mas será que é aquela pessoa mesmo que está precisando mudar? Será que não sou eu que tenho que mudar? Então aí vem o princípio da empatia, né, que a Bíblia ensina. Não faça com os outros o que é que faça com você. Estou resumindo, né? Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Então, se eu quero que alguém faça alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer primeiro. Eu quero que fulano me trate bem, então eu tenho que tratar bem. Se eu não tratar bem, como é que eu vou esperar que o outro me trate bem? Se eu quero respeito do outro, eu tenho que respeitar.
Vocês entenderam que esse versículo, ele confronta quem está orando a mudar primeiro? Não. Entenderam isso ou não? Assim como quereis que os homens vos façam, isso é o que nós geralmente entendemos. Vamos orar a Deus para que as pessoas façam isso comigo, né? Me tratem dessa forma, beleza. Mas e o resto do versículo? Fazei-o vós também a eles. A gente não pode entender o versículo só pela metade, né? Só a parte que nos agrada. Porque é muito fácil orar pedindo só que o outro mude. É muito fácil, não é não? Aí a gente ainda mostra os defeitos tudinho para Deus, né? Como se ele não soubesse. É porque ele faz isso, é porque ele faz aquilo, tal, não sei o quê. Mas e eu não tenho que mudar nada? Eu não preciso melhorar em nada? É só o outro, só o outro. Então vamos entender o versículo completo. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Então nós temos a nossa parcela, né? Nós temos que fazer também. Certo, irmãos? Então, vamos parar por aqui, né? Porque já vimos muitas coisas. Creio eu que já deu para entender que essas práticas são abomináveis diante de Deus, né? Essas que são citadas aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Tá bom? E vou tentar fazer um resumo, né? Essas abominações não devem ser praticadas por nós, filhos de Deus, e nós precisamos, cada dia, buscar conhecer mais o Senhor, praticar a sua palavra e ter muito cuidado, né? Vamos dizer assim, um olhar fino, crítico, para não estar dando crédito a tudo que a gente vê por aí, certo? Temos que viver nesse mundo, estamos aqui, temos que estar no meio das pessoas, não vamos nos isolar, certo? Não posso viver com fulano de tal, que fulano de tal é um pecador, né? Eu também sou, entendeu? A diferença é que a graça de Cristo já me alcançou, mas também pode alcançar o outro. Então, vamos viver no mundo sem ser deste mundo, certo? É isso que Deus quer de nós. Vamos estar aqui, vamos brilhar a luz de Cristo, vamos falar do amor de Deus para as pessoas, mas sem praticar os pecados abomináveis, né? Que Deus condena. Tá bom? E o ideal seria que a gente não praticasse nenhum, né? Esse é o ideal. Mas pelo menos, irmãos, pelo menos, se a gente não praticar aqueles pecados que são escandalizadores, que vão trazer um mau testemunho para a sociedade, né? Para o nome do Evangelho, para a igreja, vou dizer que já está menos ruim, né? Menos ruim. Bom não está não, mas está menos ruim. Porque um crente que vive nas práticas mundanas aí, todo mundo vendo o que está fazendo, é complicado, entendeu? Porque aí perde o crédito da pregação. Mas se os nossos pecados são ocultos, em que sentido? É do pensamento, né? É daquilo que eu deixo de fazer, menos ruim, né? Porque quando eu faço algo de errado, fica mais aparente. Quando eu deixo de fazer algo certo, fica menos aparente, que é o pecado por omissão, né? É menos aparente. Eu não estou dizendo os pecados que os irmãos devem praticar, não, viu? Eu estou dizendo assim, que a gente deve evitar ao máximo, aqueles que são escandalizadores, pecados públicos, ao máximo. E os ocultos de mente, pensamento, os de omissão, nós temos que lutar também para deixar esses pecados. Não é, tá bom, então eu vou praticar esses aqui, tá beleza. Não. Não devemos nos conformar com este século. Então a gente não deve se conformar em pecar, certo? Devemos rejeitar o pecado a cada dia e fugir dele, certo? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nós, pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos ao Pai pela Tua palavra, que é viva e eficaz, pedimos a cada dia, Senhor, que possamos brilhar a luz do Teu Evangelho, a luz de Cristo, para que mais e mais pessoas possam se chegar ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, Tua bênção pelo dia, proteção, cuidado do Senhor em nossas vidas. Pedimos ao Pai que à noite possamos retornar para Te adorar e bendizer ao Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, que Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser.